Hoje eu vou conversar com você sobre uma erva sensacional e quem me deu essa sugestão de vídeo foi a Fernanda Vieira, que é uma pet amiga super especial de Portugal e que tem dúvida em relação à cadelinha dela, que é a maravilhosa Estopinha. A Estopinha é essa lindeza fantástica que vocês estão vendo. Separei várias fotinhas lindas dela. E ela é uma senhorinha, pessoal, muito forte. Ela é doente renal e a doença renal dela está controlada. E a Fernanda é nossa pet amiga que tem consultoria com a gente. Então, nós ajudamos ela com todas as dúvidas que ela tem à distância. Isso faz muita diferença para a saúde da Estopim e para a saúde dela também, já que ela ama de paixão a Estopim. E eu falo isso com propriedade, que eu converso praticamente toda semana com a Fernanda. E ela realmente gosta da Estopinha. A Estopinha é super importante para ela e é como se fosse um filho. Ela cuida muito bem dela. Não é à toa que ela atingiu essa longevidade incrível para um pet, ainda mais o pet dela que tem doença renal. E é graças a ela que a Estopinha está com doença renal controlada. Por isso que está aqui meus parabéns para você, Fernanda, pela sua atitude, pela sua garra e manter a Estopinha sempre bem. E isso é muito bom da gente ver. E hoje ela apresenta algumas alterações como espasmos musculares, opstótomo, que seria aquele movimento ocular circular, e também começou a ficar estressada com o banho. E eu resolvi fazer esse vídeo sobre essa erva porque ela ajuda na ansiedade, ela tem propriedades sedantes de modo leve. Por isso que essa erva é muito utilizada quando o pet fica sozinho em casa, quando você sai, por exemplo, e ele tem aquela ansiedadezinha de separação. Ou então, quando ele fica ansioso para ir no médico veterinário. Além disso, essa erva também atua em nervosismo, já que ela tem propriedades sedantes, como eu falei. Ela tem indicação para aqueles animais que têm dificuldade de interação social, ou seja, interação com os outros animais. Pode ser utilizada contra estresse e medo, já que tem essa propriedade sedante também. Pode utilizar em viagens, fogos de artifício, que muitos animais têm medo, fobia, estresse. Por atuar reduzindo o medo e estresse, ela pode ser utilizada em viagens, já que muitos animais ficam estressados quando mudam de ambiente, principalmente os gatos. Fobias, que são aqueles medos que os pets têm, tempestades, várias outras situações que remetem estresse e medo. E em todas essas situações, essa erva pode ser utilizada. Continuando com essa propriedade sedante que essa erva tem, animais com irritabilidade também podem usufruir do benefício da erva que eu vou falar a seguir, já que aqueles animais com comportamentos depressivos, ela tem indicação de uso. E ela também é relaxante, possui propriedades relaxantes, tem propriedade antiespasmódica e anti-inflamatória. Essa erva atua como relaxante muscular, diminuindo dor e espasmos. Ela ajuda a relaxar os músculos, diminuindo então esses espasmos e essas dores. Por isso que para a estopinha, essa erva pode fazer muito bem. Além disso, ela atua contra insônia, por ter propriedades hipnóticas. Ah, doutor Marco, mas cachorro e gato não tem insônia. Tem sim, pet amigo. Muitos animais trocam noite pelo dia, têm dificuldade para dormir. Por isso que a gente indica essa erva para melhorar a insônia. Para melhorar não, para reduzir a insônia. Sobretudo se existe uma grande dificuldade para se relaxar na fase de conciliação do sono. E isso acontece muito nos animais, principalmente aqueles com Alzheimer, aqueles animais velhinhos. Esses pets sofrem de dificuldade de conciliar o sono ou alterações no ciclo do sono. Eles trocam a noite pelo dia e isso é péssimo, atrapalha a gente a dormir. E essa erva, como eu falei, é relaxante. E essa erva tem sido objeto de vários estudos e não se observa efeitos secundários tóxicos nem em humanos nem em animais. Sempre que a gente utiliza ela da maneira correta, na dosagem segura. Por isso que essa erva pode sim ser utilizada para cães e gatos. E eu sou super defensor de usar terapias naturais, fitoterápicos,
ou seja, tratar nosso pet de maneira natural, uma vez que isso implica, na maioria das vezes, em menos danos em órgãos vitais, como fígado e rim, e uma menor alteração fisiológica do pet. Isso quando a gente compara com os remédios tradicionais, que não são naturais. E isso para a estopinha é maravilhoso, já que ela tem doença renal, como eu falei no início do vídeo. E a maioria dos remédios que nós utilizamos, aqueles sintéticos que vendem em farmácia, pet shop, eles são como se fosse uma faca que corta dos dois lados. O primeiro lado que ela corta é o que nós queremos, mas tem muitos efeitos colaterais, por isso que corta do outro lado também. Já a terapia natural, ela tem muitos benefícios e é praticamente uma faca que corta apenas de um lado, ou seja, não tem tantos efeitos colaterais como os medicamentos tradicionais. E por todos esses benefícios, em homenagem a Fernanda Vieira e a Estopinha, hoje eu vou falar que erva é essa, como você administra e quantidade a ser dada, e claro, as ressalvas, já que as ressalvas eu vou deixar para o final e é a parte mais importante do vídeo. Não adianta nada você saber qual erva é essa, como administra, as opções que a gente tem para administrar, mas não entender as ressalvas. Por isso que não saia desse vídeo sem ver as ressalvas. E claro, pessoal, antes da gente falar que erva, como administra, quantidade a ser dada, quais as apresentações e as ressalvas, é sempre importante você ter um veterinário da sua confiança para te ajudar no dia a dia do seu pet, já que essa erva tem esse benefício que eu falei, mas requer cuidados. Essa erva se chama valeriana. A valeriana é uma erva perene cuja raiz é colhida no outono. E é justamente essa raiz onde nós encontramos múltiplos princípios ativos que fazem dessa planta uma das ervas medicinais mais conhecidas e utilizadas. E a gente consegue obter a valeriana em múltiplas apresentações, como comprimidos, chás, óleos essenciais e até cápsulas. E todas as propriedades que eu falei no início do vídeo, tudo que a valeriana combate, é devido à riqueza em algumas substâncias, como ácido valerênico e ácido isovalérico, que são compostos sesquiterpênicos. Esses ácidos presentes na valeriana aumentam a atividade de neurotransmissores no cérebro, como o GABA, que é um neurotransmissor, que age aumentando a sensação de relaxamento do corpo. A consequência desse relaxamento é diminuição da ansiedade, diminuição do estresse, diminuição da agitação, nervosismo e várias outras coisas que eu falei no início desse vídeo. Além desses ácidos, possui também flavonoides na composição, como hesperidina e linarina, que ajudam também a combater irritabilidade e nervosismo. E são os ácidos da composição da valeriana que ajudam também naquelas propriedades antiespasmódicas e anti-inflamatórias, que são muito importantes para reduzir contração muscular e inibir substâncias inflamatórias como as prostaglandinas. E você lembra que eu falei que a parte utilizada para obter todas as propriedades da valeriana é a raiz? Essa raiz você consegue em lojas de produtos naturais, farmácias de manipulação, mercados e algumas feiras livres também. As lojas de produtos naturais a gente consegue comprar para fazer chá, por exemplo. Agora, farmácia de manipulação, precisa de um veterinário da nossa confiança para justamente obter essa manipulação. E também existem alguns suplementos já prontos em pet shop que possuem valeriana na composição. O nome científico dessa erva é Valeriana officinalis. O nome popular é a valeriana e, como eu falei, nós utilizamos a raiz. Isso é uma informação super importante. E agora que você conhece mais sobre essa erva, as propriedades incríveis que ela tem, eu vou te falar como você dá valeriana para o seu cão ou para o seu gato. Como eu falei, pode ser em cápsula, comprimido, extrato líquido ou chá. Geralmente, o extrato seco é o mais concentrado, ou seja, é a apresentação que nós veremos mais os efeitos que eu falei no início desse vídeo. Mas tem a opção também do líquido, já que alguns animais nós temos dificuldade em dar comprimido. Por isso que tem essas duas apresentações. Primeiro, extrato líquido de valeriana para cães e gatos. Quando você administra, o resultado é bem rápido. Você vê
os resultados com 30 a 60 minutos depois da administração. E a dose é a mesma para cão e gato, de 1 a 4 miligramas por quilo, 2 vezes ao dia. E se seu pet tem insônia, ele está trocando a noite pelo dia, o ideal, nesse caso, é você fazer a primeira administração na parte da tarde. Falamos do extrato líquido, agora é hora do extrato seco, que é outra apresentação da valeriana. E nesse caso, a dose é exatamente a mesma. 1 a 4 miligramas por quilo para cães e gatos. E tem até a apresentação comercial desse extrato seco, que é comprimido, que possui dose de 2,5 miligramas por quilo de valeriana, ou seja, fica numa dosagem intermediária a essa que eu falei. Outra opção seria a gente fazer um mix do extrato seco, que foi o último que eu falei, com o líquido, que seria a tintura. E se optar por esse mix, o recomendado é utilizar uma cápsula de ginseng durante 3 dias e associar essa administração à Fumaria officinalis, e isso para tratar estresse. E a tintura, 15 ml ao dia, dividida em 3 doses de 5 ml. Isso tudo que eu falei seria um mix entre o extrato seco e a tintura, que seria o líquido. E agora é hora dos chás, que, na minha opinião, é a forma mais segura de administrar valeriana e, além disso, é a mais acessível para todo mundo. Para fazer o chá de valeriana, é recomendado somente usar as suas raízes secas, porque é a parte da planta que eu falei anteriormente que tem todas as substâncias que vão dar as propriedades que nós queremos, que seriam as propriedades que eu relatei no início desse vídeo. E para fazer esse chá, você vai precisar de 10 gramas dessa raiz, ou 1 colher de sopa, já que 1 colher de sopa dá mais ou menos 10 gramas, mais 300 ml de água fervendo. E como que você faz esse chá? Você coloca a água em uma panela, acende fogo, deixa ferver. Ferveu, você joga a raiz nessa água fervente. Tampa a panela e deixa repousar de 10 a 15 minutos. Depois você coa, espere esfriar e dá para o seu pet. Agora eu vou falar quanto que você dá desse chá para cão e gato. E essa quantidade para cão depende do peso do animal. Se o cão pesa 5 quilos, você pode dar até 30 ml. Se ele pesa de 5 a 10, você dá até 50 ml. Se pesa de 10 a 20, você dá 80 ml. E acima de 20 quilos, você pode dar de 100 a 120 ml. E isso uma vez ao dia. Já os gatos, a gente tem que ter mais cautela na utilização. Você pode dar de 15 a 30 ml desse chá apenas 1 a 2 vezes por semana, não passa disso. Lembrando que esses chás, como todos que eu indico para cães e gatos, não devem ser administrados quentes, porque pode queimar o animal. Preferencialmente não devem também ser adoçados com mel, melaço, açúcar, qualquer adoçante natural e qualquer outra substância que deixa o chá mais doce. E todo chá também nós temos que fazer variação. Chá pode ser dado todos os dias para pets, desde que nós façamos variação. Ou seja, um dia dá valeriana, no outro a gente dá chá de erva doce, depois erva cidreira e vai fazendo rotações. E não dá o mesmo sempre. Exceto quando nós precisamos obter os efeitos desse chá de modo mais potente. Por exemplo, o animal que sofre insônia, a gente pode dar esse chá por uns 3, 4 dias seguidos e depois para. Isso para cão. Em gato, é recomendado 1 a 2 vezes por semana qualquer chá. Agora que você sabe que erva é essa, as apresentações, como você dá e a forma mais segura em forma de chá, eu vou te falar as ressalvas do uso da valeriana, já que tem várias ressalvas importantes que a gente precisa se atentar antes de utilizar. Uma coisa que a gente tem que ter em mente é que nem tudo que é natural é inofensivo, principalmente quando nós falamos de plantas medicinais, já que elas possuem vários princípios ativos e que interagem com o organismo do animal, ou seja, são como se fossem fármacos, remédios naturais. Essas ervas vão ter ações importantes no organismo dos pets. Por isso que a gente tem que tomar cuidado também com isso. E se seu pet toma remédio todos os dias, principalmente, a valeriana pode fazer mal para ele. Se ele toma medicamento, suplemento ou até
ele vai ter que receber anestesia nos próximos 14 dias. Nesse caso, a gente tem que tomar muito cuidado na administração da valeriana para pets. Apesar de ser muito segura para cão e gato, ela pode ter essa interação com outros remédios, principalmente remédio que atua no sistema nervoso do pet. Por isso que é importante você receber orientação do seu veterinário. Lembrando que cada pet é único, cada organismo é único, e cada animal precisa de uma atenção especial, já que se seu pet apresenta alguma das alterações que eu falei no início desse vídeo, ou seja, alterações comportamentais como ansiedade, irritabilidade, insônia, isso pode ser sinais de que algo pior está acontecendo. Por isso que você ter um veterinário de confiança para te orientar é indispensável. A valeriana não é indicada para você usar em cadelas e gatas que estão amamentando, ou seja, dando leite para os filhotes, e também cadelas e gatas grávidas que estão esperando filhotinhos. Não é recomendado usar a valeriana nesses casos. E se a valeriana for dada em excesso, isso acontece muito nas administrações menos seguras, como extrato seco e o líquido, o animal pode ter má digestão, vômito, pode causar problema no fígado do pet, pode causar dor de cabeça, agitação, insônia, dor de estômago e até piorar a irritabilidade do seu animal. Eu falei que isso acontece principalmente no extrato seco e no líquido porque eles são mais concentrados, mas você usando na dose correta e por curtos períodos, dificilmente isso vai acontecer. Por isso que eu falo que o chá é a apresentação mais segura, principalmente no início. Mas lembrando, se for dada em excesso, pode apresentar os mesmos sinais que eu falei anteriormente. E durante o uso da valeriana, devido aos seus efeitos sedativos leves e também tranquilizantes, a gente tem que tomar cuidado com algumas atividades que o pet executa. A gente tem que ter algumas precauções. O ideal é você não passear com seu pet em locais muito movimentados, como avenidas principais, principalmente em grandes cidades, ruas movimentadas, praças movimentadas, ou seja, local que tem muitas pessoas e muitos animais. E esses locais muito movimentados podem deixar o pet em risco, porque ele vai estar muito mais tranquilo, mais relaxado, e ali tem um super movimento. E se seu pet for passar por uma cirurgia, o ideal é interromper a valeriana cerca de 2 semanas antes do procedimento, já que ela tem essa ação no sistema nervoso, tem uma ação de sedação, de tranquilização, isso afeta sim a anestesia. E a gente também não indica o uso da valeriana em animais que já utilizam remédios para ansiedade, para depressão e que tomam remédios para dor, como codeína, morfina, tramadol e também relaxantes musculares e anticonvulsivantes, como o fenobarbital, por exemplo. Por isso que a valeriana ela tem vários benefícios incríveis. A forma mais segura, como eu falei, é o chá, mas o extrato seco e líquido na dose correta são super legais também e seguros. E o que a gente tem que tomar cuidado é com essas ressalvas que eu falei e deixei no final desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenha ajudado verdadeiramente vocês e principalmente a Fernanda Vieira, que é tutora da Estopim. Eu agradeço ela muito pela confiança nesse serviço que a gente tem de consultoria, já que a gente tira dúvidas da Fernanda diariamente. E quando a dúvida é mais específica, requer uma pesquisa mais profunda, a gente produz esse tipo de vídeo para ajudar muito mais os pet amigos que têm consultoria com a gente. Um forte abraço para todo mundo e um beijão para você, Fernanda, e também, claro, para a Estopinha.